Fala, estudante! Você inscrito no nosso canal, você é aluno da terceira série, você é do pré-vestibular ou você que gosta de física, que satisfação imensa chegar aqui e fazer mais uma aula para você. Olha só, a aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo da eletricidade e eu apresento aos senhores e às senhoritas a tensão elétrica, também chamado de diferença de potencial elétrico, DDP. Então, primeira coisa, falou em tensão elétrica, é a mesma coisa que uma diferença de potencial elétrico, a famosa DDP. Os vestibulares, por aí, eles gostam de chamar muito de tensão elétrica. Alguns vestibulares representam pela letra U a tensão elétrica, outros vestibulares representam pela letra V. Tá? Então, assim, saiba você que existe uma tensão elétrica, que é uma diferença de potencial, que nada mais é do que um desnível de cargas. Pessoal, olha só que interessante, e aqui eu quero olhar bem tranquilo para você, porque os alunos têm muita dificuldade em elétrica e é algo bem simples. Os elétrons, eles possuem cargas iguais, uma carga negativa. E eles, quando você amontoa eles no lugar, eles se empurram, eles não estão felizes ali. E você utiliza essa repulsão como energia. Lembre-se que qualquer sistema que tem energia, ele é capaz de produzir movimentos. Então, se eu amontoar elétrons aqui, eles estão prestes a provocar movimentos. Por exemplo, na tomada. A tomada, o famoso focinho de porco, se você quebrar aquela parte plástica, logo atrás do plástico você vai ter dois fios. Na verdade, três, né? Porque você tem o fio terra, o aterramento. Que nesse momento nós não vamos abordar o fio terra. Olha só, vem para cá. Você tem lá um fio que é onde estão os elétrons. Você tem um amontoado de elétrons. Este fio é o que nós chamamos de fase, tá? É um fio que nós chamamos de fase. Este fio tem um potencial 1. Lembre-se da aula anterior o que é um potencial elétrico. Aqui embaixo nós temos um fio que ele está eletricamente neutro, ele está neutralizado, ele tem quantidades iguais de prótons e de elétrons. Ele está neutro. Esse fio nós chamamos de neutro. Galera, por favor, entenda isso. Ó, aqui ele tem quantidades de iguais de prótons e de elétrons, então ele está neutralizado. Eu posso tocar nele, eu não levo choque. E eu posso tocar no de cima também, eu não levo choque. Só tome cuidado, tome cuidado. Se eu estiver com calçado, né, com um isolante, né, pode ser um calçado de plástico, de borracha, um isolante. Se eu tocar aqui, o meu corpo também é feito de elétrons. Os elétrons do fio, eles vão querer entrar no meu corpo. Só que os elétrons do meu corpo vão falar assim, cara, não empurra, porque eu não tenho para onde ir. Então você não leva choque. O máximo que vai acontecer é os pelos do teu braço, os teus cabelos arrepiar um pouquinho. Porque esses elétrons vão tentar entrar, né? Mas ele, sabe, ele só vai arrepiar um pouco os pelos do corpo. Aliás, tem o famoso gerador de Van der Graaf, que é aquela bolota metálica que gera um atrito, né, numa correia e aquele corpo fica carregado, você coloca as mãos ali, o cabelo vai lá para cima. Então, se eu pegar aqui, pessoal, eu vou estar num potencial elevado, os cabelos vão ficar um pouquinho arrepiados, mas eu não levo choque. Agora, se eu pegar e estiver com descalços num lugar aonde eu provoco uma diferença de potencial, ou ainda, se eu tocar aqui em cima e tocar no fio de baixo, ao conectar o de cima com o de baixo, vem para cá, ao conectar o de cima com o de baixo, eu vou provocar um desnível de cargas, uma tensão elétrica. Ao provocar esse desnível de cargas, elétrons de cima, obviamente, vão descer. Elétrons de cima vão descer, vão escoar. É óbvio que quando eu conecto o de cima com o de baixo, pessoal, eu estou conectando, colocando lá um cabo de força. Por exemplo, eu pego lá o cabo de força da geladeira, venho aqui e conecto. Então os elétrons, eles vão passar pelo motor da geladeira, cara, eles vão provocar um movimento, eles têm uma energia de movimento, eles têm uma energia elétrica, e aí eles vão girar o motor da minha geladeira.
Eu posso colocar aqui, pessoal, por exemplo, um ventilador. Os elétrons vão passar e eles vão usar essa energia de movimento para girar o ventilador e assim sucessivamente. Mas lembre-se, para ter movimentos de cargas, tu tem que conectar o de cima com o de baixo. Você tem que produzir uma diferença de potencial elétrico. Tanto é que essa diferença nós calculamos assim, ó, o U, que é a diferença de potencial, é uma diferença. É o V1 menos o V2. Pessoal, o neutro, aqui eu posso dizer que ele está no potencial 2. Um detalhe importante. Na tua casa, caso normal, não, casa que não tem 220, o potencial 1 ele está a 110 volt. A unidade de potencial é o volt. Cara, o segundo potencial ele está neutro, ele tem potencial zero. Quando eu faço 110 menos zero, dá 110. Então, a tensão elétrica da sua casa é calculado pela diferença de potencial, galera, e isso vai dar 110 volts. Um detalhe bem específico para você, aluno, e não esqueça disso, por favor. É um detalhe bem importante. Galera, quando eu estou no mesmo potencial, eu não levo choque. Isso explica o porquê que o pássaro ele pode pousar num fio de alta tensão e de tensão elevada. Ele está ali na mesma tensão. Não tem um desnível de cargas, tá? Se você estiver... Pessoal, vamos pensar. Tu tem lá imagina um lago, uma barragem. A água está aqui em cima. No mesmo nível, não tem deslocamento. Agora, se você oferecer um desnível, aí vai escoar. Aí vai escoar a água. Aqui é o mesmo princípio. Se você produzir um desnível de cargas, diferenças de potenciais, as cargas vão fluir. E aí, é claro, no meio do caminho eu coloco um motor da geladeira, um motor do ventilador, eu coloco uma resistência de um chuveiro, que as cargas vão ter que atritar ali para gerar calor, e assim sucessivamente. Então, pessoal, não esqueça, diferença de potencial elétrico, que é também chamado de tensão, você pega os potenciais e faz a diferença. O pássaro, mais uma vez, ele não leva choque porque a diferença de potencial é zero. Ou ainda, ele está numa superfície equipotencial, que é uma superfície em que o potencial é constante. Se você estiver no mesmo potencial, você não tem desnível de cargas. Beleza? Aqui eu só quero anotar o seguinte. Pessoal, lembrar. O que você precisa lembrar? Agora faz sentido aquela aula de campo elétrico uniforme. Volta lá atrás e assista a aula de campo elétrico uniforme. Lá no campo elétrico uniforme, você pegava uma barra com cargas mais e uma barra com cargas menos. O campo sai do mais e entra no menos. Cara, se eu tiver carga aqui, sei lá, 10 coulomb, aqui menos 10, no meio eu vou produzir um campo elétrico uniforme. Então o que acontece? Vai ter um deslocamento de carga. Se eu pegar um próton e colocar no meio, eu vou fazer com que essa carga se movimente. Pessoal, lembrar, lá eu apresentei uma fórmula assim para você. A tensão elétrica, pessoal, era o campo vezes a distância. Essa fórmula é a fórmula do EDU, ou a fórmula do EDU. Cara, agora faz para você sentido, né? O U é a tensão elétrica. Pessoal, eu não ia anotar, mas eu vou fazer aqui, ó. Aqui você tem uma carga mais, aqui você tem uma carga menos. As linhas de campo saem do mais para o menos, saem do mais para o menos, saem do mais para o menos. Cara, essa distância, por exemplo, se eu coloco um próton aqui, ó, qual é? Pessoal, ele vai deslocar. Ele vai deslocar. Imagine que ele desloca aqui uma distância d. Ó, vou pôr aqui de outra cor uma distância pequena d. Então, pessoal, o quanto ele vai deslocar? Você pega a distância vezes o campo, vai dar a diferença de potencial entre essas duas linhas na vertical. Pensa que aqui ele está numa superfície equipotencial, né? Ele tem um potencial e aqui ele tem outro. A diferença desses potenciais, que é o U, você pega o campo elétrico, que é uniforme, e multiplica pela distância. Beleza? Eu vou fazer um pedido para você, que você
né, entre aí nas nossas aulas, ache a aula de campo elétrico uniforme, assista. Se você ficar com dúvida, por favor, me procure. Lembre-se, compartilhe, indique esse canal. Lembre-se, pessoal, eu sou um professor que eu nunca vou te deixar na mão. Cara, se você precisar de mim, eu sou aluno de tal instituição e vai ter uma prova e estou com dúvida. Me procure. Eu vou fazer pré-vestibular, estou fazendo cursinho, mas eu tenho dúvida aqui. Me procure. Vamos interagir. Lembre-se que eu estou com você e agradeço já por você estar inscrito aqui. Se não for inscrito, se inscreva, acione o sininho. Pessoal, ajude a divulgar o CDF e nós estamos juntos. Pessoal, o CDF, cara, nós vamos aí, pessoal, nós vamos trabalhar para que você tenha conhecimento de física com qualidade. Então, um beijão para você, um forte abraço e até uma outra oportunidade.